Tá, para as últimas duas, né? Isso. Ah, essa pergunta, na verdade, ela tem duas partes. Nós vamos começar pela mais acessível, que é o fato de não haver traduções de todas as obras de Rand ao português facilita o fenômeno de algumas pessoas pegarem partes da filosofia e se considerarem objetivistas. Nós temos muitos exemplos aqui, de diversos níveis intelectuais, inclusive. Para quem tem um mínimo de conhecimento filosófico, já deve ter identificado esses clickbaits por aí, esses pensadores que estão popularizados ali no movimento liberal, especialmente. Então, o fato das traduções, eu vou fazer uma colocação até antes do Ricardo, porque como eu sou tradutor, é um tema que diz respeito ao meu dia a dia. E também já tive a oportunidade de traduzir A Virtude do Egoísmo, então acho que eu estou bem dentro desse contexto da pergunta. O fato de não haver traduções facilita o fenômeno? Olha, de certa forma facilita, porque de fato tu não vai levar em conta nada que você não consiga entender, que você não consiga ler. Por mais que hoje existam ferramentas que te permitem uma tradução, por exemplo, um Google Tradutor, essas outras ferramentas informais que te permitam pelo menos ter uma ideia do que está sendo tratado num texto, mesmo assim é diferente de você ler um livro traduzido, um livro ponderado, um livro com anotações e tudo mais, na sua língua materna. Então, o nível de dificuldade de entendimento em uma língua que você desconhece é enorme. Então, nesse sentido, sim, facilita o fenômeno de algumas pessoas pegarem partes das obras que estão traduzidas, anexarem a forma delas de pensar e de esquecer todo o resto. Sim, mas como a gente já repetiu diversas vezes, o objetivismo é uma filosofia integrada. Ele não é, como dizem no inglês, um cherry picking, né? Que eu vou aqui, eu pego um pedacinho aqui, um pedacinho ali e tudo mais. Então, o objetivismo, pelo menos, vê a filosofia como sistemas integrados. Então, essa forma de pegar partes e simplesmente adotar ou repetir, essa não é a postura de um objetivista. Então, nesse sentido, a pessoa que faz isso já não seria um objetivista. Tá? Então, eu acredito que a resposta da primeira pergunta tem esse elemento que eu já comentei, e também falando, até passando para o Ricardo, como fazer alguns comentários, hoje já existem, até no Objetivismo Brasil, em outros canais, cursos legendados. Então, mesmo sem ter as obras legendadas, os livros, hoje você já tem material suficiente online para formar uma opinião muito boa sobre o que o objetivismo diz. Então, o fato de não ter os livros dificulta, sim, mas não impede de alguém que tenha realmente o desejo de entender o que o Rand falou de forma sistemática, tenha acesso às ideias. Então, essa é a minha resposta para a pergunta. Sim, eu concordo que existe essa tendência, talvez em parte uma carência de materiais e em parte alguns comentários que eu quero fazer, né, sobre por que isso acontece. Mas parte do que a gente tem tentado fazer nesses webinários é exatamente permitir que as pessoas tenham mais conteúdo em português, né, para além do conteúdo já traduzido e legendado, né, permitir que as pessoas vejam pessoas que concordam com a filosofia discutir algumas questões dentro da filosofia e como é que isso aparenta, né? Então, muitas vezes as pessoas elas vêm de ideologias em que as respostas são sim ou não e as coisas não são pensadas. E quando nós discutimos alguma questão, tranquilamente nós passamos 10 a 15 minutos pensando sobre quais são os elementos relevantes para essa questão. Então, existe uma certa transposição que as pessoas têm das ideologias que elas cresceram, né, seja o cristianismo, ou seja qualquer outra filosofia que a pessoa tenha, ou fragmentos de várias filosofias, e muitas vezes a pessoa ela acaba buscando respostas, e respostas que sejam
muito simplistas, digamos assim. Então, assim, se a Ayn Rand fala que o capitalismo de laissez-faire é o melhor sistema, a pessoa adota essa perspectiva e sai por aí papagaiando que esse é o melhor sistema. Agora, ela não entende muito do assunto, mas ela pega e ela adota essa perspectiva, assim como uma série de outras perspectivas, né? Então, existe uma certa... Isso acontece muito mais com pessoas jovens, né? Ali, vamos dizer, de 15 a 25 anos. Existe uma certa necessidade da pessoa se encaixar, né? A pessoa se dar um rótulo. Ela se auto-intitula, né? Eu sou isso, né? Se antes eu era cristão, agora eu sou ateu, agora eu sou objetivista, agora eu sou isso, né? Existe uma certa necessidade que as pessoas normalmente têm de se auto-intitular, elas querem se identificar com alguma coisa. Então, é daí que acontece essa pressa, digamos assim, em que a pessoa, ela leu alguns livros, ela leu alguns textos, viu algumas palestras, e disso ela pula para, eu concordo com todo o sistema, sendo que ela conhece ali, vamos dizer, 10% do sistema, né? Existe um outro aspecto, que é como o objetivismo é uma filosofia contra a cultura, ser objetivista é uma forma de se diferenciar. Então, assim, eu sou diferente dessas outras pessoas aí. As pessoas aí acreditam na ideia A, B e C, mas eu não. Eu acredito em outras ideias. Eu sou diferente. Então, existe também essa tendência. E, de novo, normalmente isso acontece com pessoas mais jovens, né? E aí, o que muitas vezes acaba acontecendo é que, como as pessoas têm uma visão limitada da filosofia, né? Elas nunca estudaram a filosofia a sério. E isso, em parte, do que eu quero dizer por estudar a sério, é entrar em discussões com outras pessoas, né? Perguntar para os especialistas na filosofia, né? Os filósofos que têm seus doutorados, que fazem isso há 20, 30 anos, né? Conseguir esclarecer questões sobre filosofia com essas pessoas. E, né, participar em grupos de estudo, grupos de leitura, conseguir trocar ideias, entender melhor qual a perspectiva que outras pessoas apresentam, como é que isso me faz entender melhor a filosofia, né? Muitas vezes as pessoas não fazem isso, e especialmente aqui no Brasil, em português, existe uma limitação do conteúdo, né? Existe uma limitação das pessoas que entendem de objetivismo e que falam português, né? E mesmo a qualidade das minhas respostas a essas perguntas, ela é muito menor do que a qualidade do que os objetivistas do Ayn Rand Institute dariam, né, regra geral. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Nós temos uma quantidade menor de conteúdo disponível. E isso combinado com algumas ideias meio ruins que as pessoas já tinham sobre como pensar sobre uma ideologia, sobre como uma filosofia, elas acabam pulando para passos mais para frente. Mas, assim, o que eu acho importante ressaltar é que não saber não é exatamente um problema. Se a pessoa ela não saber alguma coisa, não é o problema em si. Eu acho que o problema é quando a pessoa para de buscar conhecimento. Então, a pessoa ter uma compreensão limitada sobre a epistemologia objetivista, por exemplo, tá, tudo bem. Agora, a pessoa ela não tomar ações para aprimorar o seu conhecimento, isso eu acho problemático. Especialmente se a pessoa ela tem uma compulsão de bater na porta do vizinho e convencer ela que a epistemologia objetivista está correta, né? E uma última questão com relação a isso é importante lembrar que os conceitos não são estáticos. Eles se tornam cada vez mais complexos à medida que a pessoa vai ter uma compreensão cada vez maior do conceito, né? Então, o indivíduo ele pode ler A Revolta de Atlas e ele diz para ele mesmo, eu concordo com as ideias que estão aqui nesse livro. E, entre aspas, né, num certo sentido, a pessoa pode dizer ela concorda com a filosofia objetivista. Ela concorda com aquilo que ela leu. Tudo bem. Agora, a pessoa depois, ela lê as obras de não ficção da Ayn Rand, né, ela lê ali uns 10 livros, e aí, depois de ter essa leitura, aí ela se diz de novo, ela volta, ela se reavalia, e ela diz, eu sou um objetivista, eu concordo com essas ideias. E é um grau de compreensão muito maior que a pessoa tem sobre o que de fato é o objetivismo, quais as ideias que estão ali, quais são as perspectivas sobre o mundo que essa filosofia tem, né? E esse conceito, num certo sentido, ele continua se tornando cada vez mais complexo, né? Então, é importante quando uma pessoa diz, eu sou objetivista, é importante
entender qual o contexto que a pessoa tem e por que ela está dizendo aquilo, né? Então, não é inaceitável que uma pessoa que leu 5 livros da Ayn Rand diga que ela é objetivista. Tá, ok. Eu não levo isso muito a sério. A pessoa, mesmo pessoas que leram até mais livros do que eu na filosofia, e elas se dizem, eu sou objetivista, eu não costumo levar isso muito a sério. Até porque a classificação que a pessoa se dá, ela não é muito relevante. O objetivismo não é tipo a maçonaria, né? Que tu fala, eu sou um maçom, e aí os maçons lá têm os seus cumprimentos de mão secretos, e aí eles se identificam e lá, e eles passam a ser amigos de um minuto, de um segundo para o outro, porque os dois são maçons. Isso não acontece no objetivismo. Não é tão importante como a pessoa se autoclassifica. É muito mais importante o que ela faz na vida dela, como é que ela vive, a perspectiva que ela tem sobre a realidade, o que ela decide engajar o seu tempo. Isso é o que é muito mais relevante. Eu acho importante destacar esse ponto, porque muitas vezes as pessoas esquecem que, pelo menos, o objetivismo é uma filosofia para viver na Terra, ele é uma filosofia individual. Ele busca te dar um ferramental para você viver a sua vida. O objetivo dele não é você convencer os outros. Pode ser que você convença os outros, mas não é o objetivo principal da filosofia. Em nenhum momento Rand diz, bom, agora vou criar uma filosofia porque eu quero convencer o meu vizinho aqui, que eu estou certa. Eu preciso convencer ele que eu estou certa. Então eu vou criar essa filosofia e vou divulgar ela, vou escrever romances para que eu consiga mostrar para as outras pessoas que eu estou certa. Nunca foi o objetivo dela. Se ela conseguiu convencer as pessoas de que ela estava certa sobre muitas coisas, mérito dela, né? Mas não era esse o propósito da escrita da filosofia dela.